Olá, eu sou Ana Karina, dona do Estúdio Corpore, sócia da academia, sócia e fundadora da Corpore Cursos, a empresa que qualifica profissionais na área do Pilates desde 2021. Sou educadora física e instrutora de Pilates há mais de 15 anos. Oi, eu sou a Cristiane, eu sou fisioterapeuta desde 2005, instrutora de Pilates há mais de 10 anos. Junto com a Karina, eu fundei a Corpore Cursos e juntas nós criamos e formatamos todos os nossos cursos, que hoje atendem dezenas de instrutores de Pilates, que buscam qualificação e melhora na sua carreira. Esse é o CorporeCast, do estúdio ao streaming, o podcast menos famoso que você vai ouvir hoje. Nós estamos muito felizes de mais uma vez estarmos aqui com você. E você que está nos assistindo, segue a gente nas redes sociais, corpore.cursos, e siga a gente no nosso canal no YouTube e assista e ouça onde você estiver. E curta e compartilhe. As nossas convidadas de hoje vão adoçar a participação dela com os doces, os produtos maravilhosos da Um Doce Brigadeiro, que a gente agradece muito, são brigadeiros maravilhosos, tem brownie, tem cookie, tudo para deixar as nossas convidadas docinhas e prontas para soltarem o verbo. Você encontra as delícias da Corpore Cursos, as delícias da Doce Brigadeiro no @umdocebrigadeiro, e tem pronta entrega para toda a cidade de Pelotas. As nossas convidadas de hoje são incríveis, eu vou falar delas daqui a pouco, mas o nome do nosso episódio, como é, Karina? O nome do nosso episódio maravilhoso de hoje é Manual Nada Oficial da Dona do Estúdio. Então, nesse episódio, nós não vamos ensinar nenhuma técnica de gestão, nós não vamos dar nenhuma consultoria, nada sobre controle financeiro. Se você esperava por isso, desculpe te decepcionar, mas você não vai encontrar nada disso aqui. Entretanto, fica com a gente, não vai embora não, porque aqui você vai ouvir as histórias reais, os casos realidade, a vida como ela é, do dia a dia, do corre dos estúdios, as expectativas, os problemas, os BOs e as alegrias de empreender nessa área que mais cresce entre as atividades físicas no Brasil, que são os estúdios de Pilates. Todo mundo sabe que quem vê o close não vê o corre. E é por isso que nós trouxemos hoje duas donas de estúdio muito especiais, de empresas de muito sucesso aqui em Pelotas. Uma é a nossa querida, nossa parceira, Alana, fisioterapeuta, uma das donas do estúdio Inspire. Ela é professora de curso, ela atende com fisioterapia, ela atende aula de Pilates e muito mais. Ela é musa fitness, crossfiteira, lutadora, corredora, uma vida social intensa, uma agenda social assim, ó, de não botar defeito. E junto com ela, convidamos a Alice. Muito obrigada, Alice, fisioterapeuta, dona da Clínica Rose, outra musa fitness. Eu sei que ela é mãe de pet, adora os pets. Muito. E ela também tem uma das agendas mais babadeiras, mais badaladas do Instagram. Sigam ela lá que vocês vão ver. Muito bem-vinda, menina. Obrigada, bem-vindas vocês. A gente quer começar ouvindo de vocês qual é o maior desafio e a maior ilusão que vocês tiveram ao abrir o estúdio de Pilates de vocês. Começa aqui? Pode começar, fica à vontade. A maior ilusão, com certeza, foi aquela clássica, né? Vou empreender, então vou trabalhar para mim. Vou trabalhar menos, né, gente? Vai ser bem tranquilo. Vou ter minha agenda bem tranquila, como eu quero, sempre. Vou conseguir desmarcar, remarcar. Gente, bora dar pra lá, botar pra cá. Mentira. A grande ilusão do empreendedor. A grande ilusão. Não faz, gente. Isso não acontece. E pra ti, Alice? A minha maior ilusão foi achar que só porque eu amo o que eu faço e que eu sou boa no que eu faço, porque eu sou leonina, né, gente? Que isso ia ser muito fácil de ter não um crédito, mas um movimento, né? E isso não é o suficiente, né? A gente acha que vai abrir um negócio e aquilo ali vai ser... Semana que vem vai estar cheio, agenda cheia, Sim. Movimentado. E tem altos e baixos, montanha-russa. Então, Sim. isso é uma ilusão de achar que a gente sabe o que tá fazendo, que a gente gosta do que faz e só isso vai ser o suficiente. Mas não é. E o desafio? Qual que vocês acham que é o maior desafio que vocês já passaram? Minha experiência foi no início, né? No início do estúdio, a gente pegou ele já aberto, né? Já era bem desorganizado. Quem me salvou?
A Ana com a Nina. Mas, principalmente, a organização de tudo, assim. Porque tu tem que... No início, tu faz tudo, né? E a gente tem que pegar algo aberto e reorganizar pra nossa estrutura foi muito difícil. Tipo, foi uma dificuldade bem grande. E também a questão de captação de clientes, né? Até agora a gente já tá 4 anos abertas, mas no início foi bem difícil. A gente trabalhava, tava lá todo dia, esperando as pessoas entrar. E aí, no início, a gente não tinha ninguém pra nos ajudar. Aí, depois de uns meses, a gente procurou a Ana. Mas foi a maior dificuldade, foi a organização mesmo, pra estruturar tudo. Porque foi diferente, né? O caso da Alana, ela pegou um estúdio que já eu peguei, funcionava, já funcionava. E tu, Alice, tu abriu do zero. Eu ia falar isso agora, que é diferente da Lana. O meu maior desafio foi, quando eu decidi abrir, eu sabia que eu não tinha nenhum patrocínio por trás. Então, assim... Eu tinha que dar certo naquele momento ali. Não tinha plano B. Não tinha plano B. Então, eu peguei uma casa. E eu lembro que quando eu fui, né, tinha uma placa de vende bem grande na frente. E a pessoa que mais me motivou a abrir mesmo foi meu namorado, né? E aí eu falei, tava procurando casas. E aí ele pegou e disse, eu falei, olha essa casa. Ele, mas eu falei, tem placa de vende. Ele, mas liga, pergunta. Tá, decidimos abrir lá, né? E aí, tu começar do zero e saber que tu já vai começar com aluguel, com despesas fixas de um dinheiro que tu não tem ainda. Sim. Esse, pra mim, foi o maior desafio de todos. Mas Porque deu tudo certo. tu abriu, assim, na cara da coragem. Não fez um planejamento antes pra abrir. Nada, né? Eu sabia que eu precisava sair da sala onde eu tava, né? Pra poder dar um suporte melhor e de várias coisas. Eu não tinha espaço suficiente. Mas eu não me planejei financeiramente muito bem pra isso. Então, foi uma coisa assim, era aqueles pagamentos que entram pra pagar o final do mês. Pra contar. Entrou, pagou. Entrou, pagou. Entrou, pagou. E aí, isso, no início é muito complicado, mas depois vai se ajustando, né? Mas foi um desafio muito grande. Muito, muito grande. Acredito. Não é fácil, né? E continua sendo um desafio. Na verdade, esse desafio, né, vai só trocando, né? Exato. Nunca Aí zera. depois, o que pra mim foi o maior desafio foi achar pessoas comprometidas pra estar junto, sabe? pra mim hoje Porque também hoje a gente já tá mais estruturado, uma equipe menor, mas uma equipe super boa. Mas no início foi muito complicado achar pessoas comprometidas. Não pessoas competentes, pessoas que trabalham bem. Mas que não têm uma responsabilidade que a gente quer que todos os profissionais da saúde tenham, né? Eu vou contar um pouquinho de como foi que eu abri, né, o estúdio. Imagina, faz um pouquinho mais de tempo, né? Sim. Eu lembro quando eu abri o estúdio, decidi abrir o estúdio aqui em Pelotas, tinham 2 ou 3 estúdios na cidade inteira. Isso faz quase 15 anos, fez 15 anos. Então, ninguém falava de Pilates. Claro. Era difícil, mas era um desafio de, ninguém conhece, tem que educar esse pessoal, né? Tem que mostrar o que é o Pilates. Então, esse era o desafio inicial. Claro, fora o desafio do aluguel, né? Do desconhecido. Mas, por isso que eu digo pra vocês, ele vai só mudando, Claro. né? Agora, todo mundo conhece Pilates. Pega uma pessoa na rua passando, tu fala, tu sabe o que é Pilates? A pessoa vai dizer alguma coisa. Sim. Mas aí os desafios vão mudando, realmente. Vão só trocando. Mas eles sempre vão existir. Sempre vão existir. O começo é sempre cheio de expectativas, né? Do caminho, do sonho até a materialização, passando por todas essas decisões, esses desafios. E todos os boletos que vão bater na nossa porta, porque chegam eles estão sempre. lá, independentes. Mas vamos começar do começo, tá? Meninas, nos contem, da onde surgiu a ideia de abrir os espaços de vocês? E falem também há quanto tempo vocês têm o estúdio, a clínica. Então, o nosso, na verdade, o meu e da Luísa, né, que é minha sócia, eu não queria, na verdade, não era minha pretensão abrir nada quando eu me formar, porque eu nem estava formada, gente, quando eu comprei o estúdio. Eu iria me formar daqui a uns meses. E aí surgiu a oportunidade, foi meio assim, ela queria vender, a antiga dona queria vender, aí a gente se olhou, eu e a Luísa demos uma conversada, pensamos um pouco também, tipo, a gente ia pegar algo já aberto, já com aquela cultura daquela pessoa, para mudar para nossa e tudo, organização, enfim, que a gente falou nas dificuldades. Mas E achando que ia ser mais fácil. Achando que ia ser mais fácil. Pensei, não, tá, vamos lá. Aí, simplesmente, vamos encarar nessa, vamos comprar. Eu nunca tive nada, tipo, nem meus pais, enfim, os pais da Luísa tinham um mercado, mas a gente não era empreendedora, a gente não sabia nem por onde começar. Aí, tipo, meio que, vamos encarar, vamos comprar. E, bum, compramos. E agora? E agora, isso faz quanto tempo? Isso faz 4 anos. Faz 4 anos. anos já que a gente tá aberto, passa rápido, voando. E vai fazer, né, 4 anos, na verdade, em dezembro. Março, enfim. E aí mas foi isso. Foi meio que não teve uma preparação, tipo, uma história muito bonita, como vocês queriam ouvir. Tipo, nossa, gurias, por que vocês abriram a Inspire? Não teve uma história bonita. Tipo, Foi uma oportunidade que apareceu. Vocês compraram a oportunidade. Compramos a oportunidade, Surgiu e vocês encararam. E a gente agarrou.
É isso aí. Estamos aí. E deu certo. E deu certo. Eu, na verdade, eu trabalhava, me formei em 2000, final de 18, formatura foi 19. Eu já trabalhava em 2 lugares. E aí, foi em 2021, quando, sabe, tu não te encaixa mais, parece que as coisas já não... Eu gostava muito, né, dos lugares que eu trabalhava, mas parece que não tava fazendo sentido pra mim Sim. naquele momento. Aí, eu fui pra uma sala sozinha, fui no UNA. Mas continuei em um dos lugares pra ter financeiramente esse suporte. Eu morava com os meus pais, então era tudo mais fácil, né? Aí fiquei lá no UNA, acho que 1 ano e pouco. E aí eu fui com dois tatames, uma maca. E eu dava pilates solo, com uma faixa elástica e uma bola. E era isso. E um sonho. E um E um sonho. sonho. Exatamente, eu tinha E é isso, um sonho. isso. E aí, tinha os pacientes que já estavam comigo, foram, me acompanharam, né? Eu mexo que tem pessoas que, eles sustentam todas as minhas loucuras. Vamos pro lado, vamos pro outro, vamos pra tudo que é lado. Mas é bom, esses pacientes são legais. Né? Acreditam no trabalho da gente. E aí, eu fiquei lá, acho que 1 ano e 6 meses, por aí. E aí, eu comprei, no final ali de 22, eu comprei um barrel e uma chair. E tu colocou nessa Coloquei mesma na sala sala. que tu tinha, Só que tá? assim, ó, pensa, eu tinha um espacinho desse tamanho entre na maca, os tatames e o barrel e a chair. E aí chegava um ponto que eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Tinha exercício que eu nem podia fazer, porque se abrisse muito os braços, não batia. Não cabia outro entendeu? aparelho. Aí vou ver uma outra sala aqui mesmo, né? Só que como eu fui pro Uni 21 e ele nunca tinha alugado a sala, eu peguei um aluguel muito bom. Quando eu comecei a ver os outros aluguéis, eu pensei, gente, uma sala Socorro. com este valor, não tem porquê. Então, eu vou pra um lugar maior que eu possa dividir com outras pessoas pelo um valor ok. E aí, nisso foi essa trajetória que ver casa. E aí, sem querer, então, eu tinha uma vontade de abrir um lugar, mas não um lugar grande que nem eu tenho agora. Eu queria só um espaço maior. Só que um pouquinho maior, Eu não era tudo alugou isso, uma né? casa inteira de Uma 200 casa metros inteira, quadrados. exatamente, É assim. isso, com 50 mil peças. E aí, fomos nessa busca, achamos essa. O cara queria vender a casa, mas numa conversa, era novembro isso. E aí era, sei lá, eu não me lembro se era 2 ou 15, aqueles feriados que tem em novembro, e era uma quinta-feira. E eu liguei pra ele, o Carlos me convenceu. Liguei pra ele, vou conversar contigo. Foi lá. Aí ele disse, olha, por acaso o Carlos já se conhecia, o Carlos trabalha com arroz, e ele também. E ele, olha, vou viajar, vou deixar a chave contigo, fica com a chave da casa, orça, chama pedreiro, pintor, e vê o que tu vai querer fazer. E eu só pensando, né, meu Deus do céu, uma Quantos casa mil desse isso tamanho. daqui, gente? Não, por onde que eu vou começar, entendeu? E aí eu pensando, eu vou fazer uma sala difícil pra mim aqui, o Pilates pode ser na frente, mas aí com um espaço desse tamanho pra bancar os custos, eu vou ter que chamar pessoas pra trabalhar comigo, vai dar tudo certo, aquela coisa que a gente acha que vai dar tudo certo, né? Dá, mas não dá daquele jeito que a gente acha que vai dar. E aí eu pensei, vou abrir um espaço com um nome maior e vou colocar pessoas. E aí eu lembro que decidimos sair, ele foi pro feriado, voltou, negociamos ali, ele disse, eu não vou arrumar nada. Pelo valor que eu vou te fazer do aluguel, É isso. tu vai ter que bancar com tudo. E aí a gente começou a orçar. Eu lembro só pra pintar fora da casa, tinha me cobrado 10 mil reais. Mas é. Aí eu pensei, não vou, quem vai pintar? Eu e o Carlos, a gente fez tudo, ó. Tudo. Novembro e dezembro, eu lembro que era um empreendedor que tá começando. um Faz calor. tudo. E aí eu lembro que a gente lá, e aquelas paredes descascando, sabe? Sim. E a gente lá lixava e pintava e tudo. E nisso eu atendendo ainda no UNA. Ia final de semana, o Carlos passava a semana inteira lá fazendo. Aí me mudei em janeiro e aí inaugurei. Mas me inaugurei tudo meio caminho andado. Do jeito que dá, aquela inauguração. Exatamente. A sala difícil que é hoje, eu não tinha conseguido terminar ainda, só que eu tinha que entregar outra. Então eu atendia a recepção lá, aquela salinha pequenininha, sabe? Lá na frente. Eu não tinha ar-condicionado. Eu atendi janeiro, uma todo delícia. o verão sem ar-condicionado. E aí, nisso, eu pensei, gente, eu já sou uma empreendedora, entendeu? Eu nem queria isso. Eu nem me inscrevi pra isso, gente. Eu nem me inscrevi, foi Como é que E aí, foi fluindo e foi indo. E Estamos aí. foi bem difícil, assim, aquela coisa de... A gente pensa, meu Deus. Tem dias que eu chegava em casa e chorava. Pensava, tem que dar certo, porque, sabe, tu te esforça, mas deu. E aí, fiz logo, fiz marca, apareceram pessoas pra trabalhar. Teve umas que não deram certo, outras que sim. E aí, hoje estamos aí. Quanto tempo já, Alice? Isso foi em 23, 2 anos e meio. Bastante coisa muda, né? Muita coisa em muita pouco coisa. tempo, né? É. A vida vira uma Não, grande e aí eu loucura. falo, a vida do empreendedor não é nada glamourosa, Não, gente. Nada. nem um pouco, Nada gente. glamourosa. Hoje a gente tá no glamour. Vocês tiveram algum tropeço, assim, realmente grande que fez vocês pensar em desistir? Porque esses perrengues, né, fazem parte do Sim. jogo. A gente, mesmo despreparado, é uma coisa que a gente já consegue visualizar. Visualizar, Mas sim. teve alguma coisa que realmente você pensou,
Daqui não vai. Posso falar? Pode. Eu me mudei em janeiro, tá? Mas inaugurei ele em março, porque é pra tentar arrumar. Em junho... E aí, nisso, a gente tava em obra em casa também, tá? Então, a gente morava Acontece em tudo duas junto. peças no fundo da clínica até a gente inaugurar pra casa. Aí, a gente se mudou pra casa em maio. Em junho, já estávamos sendo vistos. Entraram lá, me roubaram tudo. Só o Pilates que não, mas todos os meus aparelhos de fisioterapia, Meu Deus. tudo. Caixinha de som, tudo que eu tinha. Não, Eu aparelhagem entrei, toda. assim, quando eu cheguei de manhã, eu vi o portão meio aberto, eu pensei, que estranho, né? Mas aquela coisa de eu achar que eu tava perto da avenida, nada ia acontecer. Sim, era muito seguro. Quando eu entrei, assim, eu pensei, gente... Quando eu abri minha sala, tava branca, assim, não tinha nada dentro. Computador, celular, tudo. Eu pensei assim, ó, o que eu vou fazer? Sim, como é que eu vou nisso, trabalhar? o Não tem paciente nem as coisas. chegando e eu tenho as minhas mãos vão ir lá, vai dar tudo certo. Aí, nisso, eu já dei uma balançada. Aí, em agosto, entraram de novo. E aí, levaram o resto das coisas que eu não tinha nem comprado ainda. Que não tinha nem Eu, pagado, não, né? e graças a Deus eu tava com um aparelho emprestado de uma amiga minha e eu tinha levado pra casa, computador, as coisas eu tinha levado pra casa. E aí eu pensei, não quero mais. É, Desisto. sei como é que é. Pensei, não quero, assim, vocês também, né? Falei, não quero mais, porque até quando, né? Se tem grade, tem cerca elétrica, tem tudo, e eles conseguem entrar por algum lugar, algum Eles buraco. parecem rato, né? Entra pelo buraco embaixo Aí da porta. aí assim, conversei com o dono da casa, eu falei, acho que eu não... Aí ele disse, não, Alice, te estrutura e vamos ver o que vai dar pra fazer. E aí, tá, nisso foi, a gente reforçou o alarme, essas coisas, mas foi no início ali um baque muito grande que eu pensei em desistir. É ali. Tinha um baque gigante. no início, né? No início. É Que é gigante. pior É, ainda no gigante. início. Que tu não tem baque de onde grande. tirar, Não né? tem. Que é isso, né? Foi muito, muito complicado, bah. E você, Alana, tem uma história, assim, que você viu num ponto que você pensou realmente em desistir? Acredito que... Não tem nenhuma história de, tipo assim, de que aconteceu algo, enfim. Mas a maior questão de querer desistir foi bem no início também do que a gente abriu o estúdio em março. A gente pegou o estúdio aberto em março. Mas pro meio do ano ali, metade, a gente ainda tinha poucos alunos, né? Poucas pessoas. As pessoas entravam, ficavam. Alguns estavam saindo. Aquela questão de troca de dono, enfim. Até ajustar. E até a gente ser mais visível, como a gente é hoje em dia, era bem difícil, porque a gente pensava assim, tá, e até quando vai ser assim? Tipo, já faz meio do ano, já faz meses que a gente tá, uns meses que a gente tá aqui, já tá aberta, e não vamos ter salário, tipo assim, vamos receber quanto? Porque aí é aquela coisa meio desorganizada, e, tipo, tu recebe um dinheiro, paga a conta ali, é aluguel, é água, é luz, é tudo. E aí, acho que mais... Querer desistir foi mais por causa disso, por essa questão das dificuldades de empreender mesmo, né? Ainda mais no início, eu que nunca tive nenhuma empresa, nunca tive nada até o estúdio. Pensar, e tipo, sempre fui CLT, né? Contratado. Trabalhava ali, recebia meu saláriozinho, tranquila. Batia a porta e ia embora. Não tinha uma preocupação. E aí a gente tinha preocupação de ter que... Aí começou a aparecer as questões de ter que arrumar o estúdio, de ter que reformar, de ter que pintar, de ter que arrumar e fazer as coisas. Eu e a Luísa também fazíamos tudo sozinhas no início. Grande parte do tempo a gente fez tudo sozinha. E foi mais essa dificuldade de organização mesmo, de ser visível, né? De ter mais público, aparecer. enfim, até estruturar tudo. A minha, vou trazer um pouquinho da minha história. A minha foi um pouquinho diferente. Do início eu sabia que ia ser muito difícil, porque o Pilates não era conhecido, como eu falei. Mas o meu foi no ponto que eu falei, tá, eu já sou conhecida, eu dou curso de formação, eu tô trabalhando igual uma doida aqui. Sim. Eu sou a primeira a chegar e a última a sair. E eu, na época, não tinha filhos, né? E eu falei, tá, mas... Tipo, não tá bom, assim. Tipo, não tá... O que tá dando pra pagar as contas, dando pra, né, pra receber e tal. Mas, assim... Eu acho que eu mereço mais, eu tenho que ganhar mais. Aí, nesse ponto, eu cheguei e falei... Bom, então eu gosto muito de ter planos. Eu tenho A, B, C, D e o Sim. F, né? Falei, bom, primeira coisa. Ou vai vir mais alunos aqui, nesse espaço que eu tenho. Que era um espaço que era ali da Osório. Mas que não tinha mais tanta capacidade assim. Então, Sim. não era meio... Ou eu vou ficar só lá na academia, vendo esses aparelhos, né? E trabalho no lugar só, não fico nesse vai e volta e essa correria. Ou eu vou pra terceira opção, que é achar que todo mundo que eu disse que era louca, né? Que é achar um lugar maior e mais barato. Eu quero um lugar que seja maior, que eu consiga atender melhor, que eu consiga dar os cursos de formação que tem espaço, né? Que seja projetado, mas que seja maior. E aí, nisso veio a pandemia. Que aí foi exatamente nesse Naquele ponto eu foi o falei, baque. bom, agora ou vai ou racha. É. E aí, por incrível que pareça, né? O que foi de sucesso foi que apareceu no lugar que a gente está hoje, que a gente trabalha lá. Um lugar maior, mais barato, e eu fiz toda a função durante a pandemia. A gente fez toda a mudança, a reforma, todo mundo disse, tá louca, você tá fazendo coisa de pandemia. Eu falei, deixa que tá tudo certo. Tá tudo É certo. isso aqui que vai dar certo. E foi realmente. Acho que no primeiro mês, já que a gente mudou,
pra lá, a gente dobrou quase o número de alunos. E o quase fechou estúdio, certinho. quando a gente pegou o estúdio ali, era recente a pandemia, né? Então, tinha aquela questão do receio ainda da pandemia, aqueles resquícios que ficou da pandemia. Enfim, até hoje, né? Reverbera algumas coisas, mas era bem início, bem pós-pandemia, assim, então... Que era pra testar quanto a gente queria Quanto empreender era, nessa né? cidade. Era o que E as expectativas de vocês, assim, se vocês pudessem traçar um paralelo. As expectativas, vocês mentalizavam, meu estúdio vai ser assim. Sim. E hoje, a realidade, como ele é de fato. Como é que é isso pra vocês? Até pra quem quer empreender, quem sonha em ter um estúdio, pra ter essa projeção, né? Vocês queriam uma coisa, mas hoje, na verdade, ele é desse jeito. Quando eu fiz a mentoria com a Ana, que a gente fez uma mentoria com a Ana depois dos perrengues passados pra gente se organizar, ela até falava, faz o mural dos sonhos ali. Ou, tipo, vê fotos de como vocês queriam ter o estúdio de vocês. E comparando que de lá até aqui, a gente já mudou de espaço. E a gente está num espaço E eu maior. incomodava elas, né? Quando é que vocês vão aumentar o espaço de vocês? Porque aí, tipo, aí a gente começou a se organizar, enfim, começamos a ser mais visíveis, as pessoas, os clientes foram aparecendo, indica lá, indica aqui, enfim, e o Instagram, né? Então, a gente, aí, comparado às expectativas que a gente mudou hoje, o espaço tá bem, não está... Queria um espaço maior, tá? Aliás, hoje em dia... Maldivas ainda queria um espaço aguarda. maior. Não está do jeito que eu sonhei. Tipo, nossa, tem muita coisa pra melhorar ainda. A gente sempre tem coisas pra melhorar, Sim, mas... vocês têm 4 anos, imagina. A gente tem 4 anos e a gente já dobrou o nosso espaço, a gente já conseguiu aumentar e realmente ter clientes com a agenda cheia e ter essa expectativa de tudo organizado, tudo bonitinho. Eu sou muito chata da organização, não consigo atender com as coisas jogadas, então eu tô sempre organizando. Aí, tipo, esses dias eu até parei e pensei assim... Nossa, que massa, né? Tipo, eu não esperava que em 4 anos a gente já teria aumentado o espaço, tipo, quase dobrado ali. A gente não tinha uma sala de físio quando a gente, no primeiro espaço, nossa sala de físio era uma cozinha, que a gente tirou o armário, tampou o caninho da saída de água e cabia só a maca e eu no meio, rodando na maca. Não tinha ar-condicionado, eu botava um ventilador no banheiro também em pra cima das maca. pessoas, que loucura. Em cima da pessoa, assim, ficava na porta do banheiro, o ventilador. Né? Ainda bem que o nosso Eu banheiro... terminava o dia de atender e me encostava assim, uma pressão lá no pé. Eu falando, meu Deus, socorro. Quando eu estava atendendo, ninguém pedindo banheiro, porque eu estava usando a sala que passava pro banheiro. Então, sinto muito alunos, né? Vocês não pedindo banheiro. E aí, agora sim, a gente tem uma sala grande, com ar-condicionado, com a maca. Acesso livre ao banheiro. Pode ir no banheiro. Banheiros dentro da clínica. Então, nossa, com certeza, assim, é difícil, né? Perrengues que a gente fala, tem as dificuldades de início e as... Tipo, ai, pô, não fica do jeito que eu quero, não consigo comprar aquilo ainda que eu queria, não consigo aumentar, não consigo fazer isso. Mas vai dar certo, gente, vai dar certo. É que a gente também tá sempre de olho no próxima coisa, Exato. né? Na Próxima próxima, coisa. próximo Chega passo. naquele E que é uma coisa e que é o próximo. próximo nova meta, né? Só que é importante a gente também olhar pra trás e ver tudo que a gente já melhorou e também falar, nossa, realmente tá ótimo e tá lindo, tipo, espaço organizado, limpinho, pintado, bonitinho. Então, hoje a gente não precisa mais pintar também, a gente contrata alguém pra pintar. Fazer isso. E limpar também, contratamos alguém pra fazer a limpeza. Então, tipo, são vários passinhos que a gente vai dando. Verdade. Qualquer coisa que eu compro é uma conquista maravilhosa. Então, gurias, em função estrutural, a gente melhorou muito também, né? A expectativa, lógico, tem muitas expectativas de arrumar muitas coisas ainda que eu quero, né? De coisas novas, tanto em recepção quanto... Desculpa, Não, quanto de materiais, de tudo, mas assim, comparado ao que eu fui pra lá, antes eu tinha muitas salas vazias porque eu tinha que reformar pra poder alugar. Então hoje eu já tô com as salas quase todas alugadas, né? Tem uma sala só que não tá alugada, mas tá tudo arrumado. No fundo ainda agora as gurias, a Laura abriu uma academia, um estúdio, então que também era uma garagem. Então assim, a expectativa, eu nem tinha, eu acho, essa expectativa que fosse ser tão Que fosse Que crescer tanto. tanto. quanto tá, né? Mas eu tinha uma expectativa muito grande em relação à equipe, né? Quando eu tracei essa meta de ter um espaço, eu sempre pensei em trabalhar em conjunto de uma forma de visualizar o paciente de uma forma mais globalizada, assim, né? Não focado na dor dele só. Então, hoje nós somos 3 fisioterapeutas. A Laura, que é fisioterapeuta, mas trabalha, é educadora física também, né? Tem academia. E uma massoterapeuta. Então, a gente consegue um paciente, a gente vai passando uma para outra, evoluindo Sim. naquilo. Então, a minha expectativa de equipe foi alçada, está sendo alcançada com sucesso. Muito Isso é bom, ótimo. muito bom. Tá, e a pergunta Gente, que... peraí. Fala. Muito bom esse doce. A doce comprei. brigadeiro. Maravilhosa. Sigam @docebrigadeiro. Tá, e a pergunta que todo mundo quer saber, porque é
que mais interessa. Vocês ganham dinheiro com o estúdio de vocês? E aí, Alana? A Alana até tomou uma água Alana agora. pensa. Ganha parou. dinheiro pra vocês, Pra- assim, sim. pra Não é pagar pra reinvestir. conta, não é pra investir na É dinheiro empresa, pra- pra vocês, pra pagar conta, pra comprar as coisas que vocês querem, pra viajar, pra dar presente. Se vocês têm dinheiro do estúdio pra vocês. Então, eu ainda não te retiro nada pra pessoal. Todo que dá lucro, mas o lucro vai todo pra lá. Ai, já me dá um nervoso aqui, Alana. Eu tiro- Calma, Ana. Respira. Eu conversar. Gente, tiro... chama a Samu, Ana vai passar mal. Socorro. Mas, assim, eu entendo que ainda é muito recente, né? 2 anos é muito pouco. Sim. Então, até pros custos que a gente tem. Mas tudo que a gente precisa reinvestir, ou que eu tá falando pra Lana, algum curso, alguma coisa que eu preciso fazer, ou que as gurias precisam fazer, a gente sempre tira dali. Mais do que se paga, né? Você investe, faz Mais crescer. Exatamente. Nunca, né, aquela Nunca é coisa... zero a que zero, sempre- não. Pagou conta, Não. acabou. A gente, sim. Eu tenho. Eu, sim. Rica. Muito ouro. Gigante. Sim, lá no início, isso era uma coisa que a Ana falava, a gente tem que ter o nosso dinheiro do estúdio e os nossos pessoal. prolabores. Então, desde lá, a gente tem nosso prolabore fixo, meu e da Luísa, do estúdio, que ele nos paga, né, nosso salário. E a gente também tem o dinheiro para investir em nós e no espaço, né? Então, a gente tem esse dinheiro guardado para ir investindo em curso, que a Alice falou, para ir comprando aparelhos novos. E, gente, sempre acontece um perrengue, tu tem que ter Ih, dinheiro. tem que estar preparada. Quanto menos espera, Uma coisa. a luz queimou, entendeu? Tipo, coisas assim, idiotas, mas que sempre Sim, acontece eles alguma aí coisa. acontece. O ar-condicionado estraga no verão, de fevereiro, janeiro, então É. tem que ter esse dinheiro guardado. Mas sim, hoje em dia a gente consegue ter nosso prolabore e viajar e fazer nossas coisas. Até porque a vida social de vocês Não, é uma coisa, né? exige, Só né? como Exige vocês dessa iam vida viver social. intensamente. A gente, peraí, né, gente? Acho que sair de segunda a segunda é fácil, Acho que é Alana? fácil. Antes, eu vou contar pra vocês. Conheço a Alice há um tempão. Encontrava a Alice na academia. Antes. Óbvio, Chega somos na afeições, academia elas são. às 7 da noite, eu acho que a gente ia, né? Nem lembro. Eu nem me A gente lembro encontrava também. lá na academia. Cheguei em casa, fui sair com meus amigos, fui beber cerveja, encontrei quem bebendo cerveja. A Alice. Tudo é equilíbrio, né? É pra Academia, rebombar, né? Academia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, equilíbrio, Alana, motor, tu não tudo é confunde. equilíbrio. A gente é musa fitness desde então, né? Já faz tempo, né? Primórdios. Mas vamos continuar falando de dinheiro. Vocês são as Odete Reutemanns do Pilates. Ai, meu Deus. CEO de empresa. CEO de empresa. São vocês que cuidam da parte financeira. Financeiramente falando, vocês são as que cuidam, as que gerem a empresa de vocês? Ou vocês delegam essa parte para alguém? Ainda assim, gente, ainda somos nós que cuidamos com muitas planilhas feitas no Excel. Mas eu quero procurar alguém para delegar essa função, até para ter mais organização e saber realmente ali os lucros certinhos, o que a gente pode reinvestir, enfim, ser mais organizado, né? Mas ainda sou eu. Esse foi um desafio, é um desafio grande pra mim ainda, mas sou eu que faço isso, tá? Mas o Carlos é administrador, então ele já me trouxe uma base muito boa, né, de organização de coisas. Maridos são empregados acho não que é. remunerados. Ele pinta, ele faz administrador, ele faz ele todas as faz coisas. administrador, É exatamente. engraçadíssimo, porque ele chega lá, qualquer coisa, sempre ele tá lá pra fazer alguma coisa. E aí meus pacientes dão risada, porque ele tá sempre lá, ou ele tá mexendo na luz, ou ele Daqui tá a mexendo pouco no a chão. gente ele tá chega lá e o mexendo- Carlos tá de recepcionista. Vamos perguntar à Vai ter um produção, cafezinho. isso procede em outras profissões também? Também. Procede, viu? Produção tá dizendo que é assim mesmo. Mas assim, eu ainda tenho ali também esse controle financeiro, eu que faço, né? Todo mês, final de mês. E tem um contador, mas que é só pra sim. parte mais... Só pra parte de burocrática, leis, de burocráticas, mas... A gente também. E qual é atualmente o maior gargalo financeiro do estúdio de vocês? Aluguel, Aluguel. imposto? É o que pesa mais? assim? Aluguel. Não é aluguel, é imposto. É um blend. É um combo. É um blend, gente. O aluguel, pra mim, O aluguel que mais pesa. E as famílias juntas, né? Isso é muito comum nos estúdios de Pilates, né? Os donos de estúdio sempre têm os agregados, as famílias, os namorados, as coisas. Que Claro. volta e meia tá ali fazendo A uma gente coisa. sempre dá um jeito de Sim, agregar. de O Luz, agregar. pega o drone e vamos lá fazer uma filmagem de estúdio. Vamos fazer uma filmagem. Ele sempre faz alguma coisa. É alguém que vai lá Não tem consertar. tédio com nós, tá, gente? A gente tira o Ah, tédio isso é importante. rapidinho. Não existe tédio Não. com o empreendedor. Não, Jamais. essa sexta eu ainda cheguei na clínica tentando abrir o portão eletrônico, o portão não funcionava.
E eu, mas que estranho. Aí liguei, cara, você vai ter que vir aqui, o portão tá acionando. Não sei o que tá fazendo Aí na ele sua chegou vida. e Faltou ele, luz. olha aqui, tu não viu que roubaram? Roubaram também o fio do portão meu essa Deus. semana. E eu, que fio? Nem vi que tinha fio? fio. Precisa no portão. fio. Aí ele lá no segundo agora, uma chuvarada dele de capuz botando o fio fio pra no eu não portão. olhar pra mim o portão. Ai, coitado. Mas tá, faz parte. Faz parte. E no dia que a gente pensa sempre que vai sobrar um dinheiro, Ah, falando, não. falando em chuva, né? Acontece um BO. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma história. Eu alugava o lugar anterior, né? Que agora a gente tá ali no endereço da Juscelino há fazer 5 anos. Mas antes a gente tava lá na Osório. E aí tinha que fazer um reparo lá no telhado. Quem faz reparo no telhado é quem? É o dono do local, prédio. né? Ele foi fazer o reparo quando? No dia, e aí o pessoal não terminou. E eles botaram uma loninha. E naquela noite choveu o quê? Horrores. Quando chega no estúdio no outro dia de manhã, que eu era uma das primeiras, o quê? O estúdio alagado. Imagina os aparelhos de pilates de madeira, isso aqui de água, o tatame. os tatame boiando. Segura. O caos. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Ai, eu acho que pra mim foi essa função de ter entrado lá mesmo. De horror, de ter né? roubado. Essas duas funções, assim. Porque a segunda vez até não me levaram nada, porque eu não tinha nada pra Não levar tinha mais, mais. né? Eu tinha levado tudo. Ele Senhor, calculou você já levou 60 tudo. dias, sim, Achando certo. que tu ia comprar Achando que eu várias tinha comprado. coisas. Só que nisso, como eu já tinha reforçado os lados que ele entrou, ele entrou por outro, que ele me quebrou uma janela inteira, assim, ó. Aí era um dia de chuva também. Então, quando eu Sempre é. cheguei, era tudo Prejuízo. molhado, tudo quebrado. E eu pensei, Que coisa. o dinheirinho que eu sempre tava juntando foi embora. A gente também, né? O prédio, o dono... Não, a gente tava no outro prédio ainda. E aí tinha telhado. E aí começou a vazar dentro do banheiro, no gesso, a água. E eu avisei o dono, ó, tudo bem, tá vazando aqui água. Ah, não, Alana, vou mandar os guris arrumar a caixa d'água, deve ser isso. Beleza, arrumaram a caixa d'água, não era isso. Aí começou, foi ano passado. Spoiler, não era isso. Não era isso. Aí isso foi ano passado, ano retrasado, acho que foi ano retrasado. E aí começou aquelas temporadas de chover 2 semanas, assim, ó, Sem direto, sem parar, entendeu? E aí começou a aumentar aqueles pinguinhos, que era só umas goteirinhas assim na parede, começou a aumentar, começou a aumentar, começou a aumentar. E eu, gente. E aí, quando eu entrei um dia no estúdio, a gente não podia mais atender, porque a nossa cozinha, que era a minha sala de físio, estava alagada. E aí a gente botava barreiras de toalha na porta do banheiro e na porta da sala da físio entre o Pilates pra não molhar Pra não o Pilates. entrar, pra não Ninguém vir. podia. Meu Deus. E eu limpava o banheiro o dia inteiro, passava lá, tirando a água do Secando. banheiro. E alagado, tipo, entrou A isso aqui gente da acha que é água. só com a gente que acontece essas Não, coisas, gente, não ninguém era. podia usar o banheiro, né? De novo. Não. O banheiro era um problema. Os Você não vai usar, são alunos, os dois. alunos da Lona têm que ir no banheiro em casa. Vai, não, gente, meu o que eu Deus. tinha que fazer? Eu tinha que chamar o meu vizinho, que era numa academia, tipo, oi, Anderson, tudo bem? Pode usar o banheiro? Sério? Eu tinha gurias. Ela pagava aluguel do banheiro do vizinho. banheiro do vizinho. Sublocava o Sublocava o banheiro. banheiro. Porque não dava, tu ia molhar os só de botina. Eu falava, olha, se quiser entrar no banheiro, mas assim, Fica à bem vontade. molhado. Outra coisa bastante importante que eu acho que determina assim, o funcionamento do estúdio é sobre equipe. Uhum. Ter ou não ter equipe é uma questão pra vocês? Ou de cara vocês sempre pensaram, vamos ter uma equipe? Então, a gente não pensou de cara. Eu sempre pensei, assim, em ter uma equipe, mas no início ali, aquela questão de dificuldade, né? Tu fica pensando, ai, tá, né? Tá, e era só eu e a Luísa, eu e ela. Até que chegou um momento que a gente precisava de mais pessoas e a gente ainda precisa. Você, fisioterapeuta, pode mandar algum link pra mim. Olha a oportunidade Olha, aparecendo pode ser aí. estagiários, hein? A gente tá com a Alexa hoje, né? Mas com uma menina no Pilates. E, nossa, assim, foi uma combinação perfeita. Porque ela é maravilhosa, né? A gente não tem o que reclamar. Então, a nossa equipe hoje tá muito boa. São quantas pessoas na Somos equipe? somos três. Eu, a Luísa e a Alexa no momento. Mas a gente está procurando mais alguma pessoa. Mas foi muito bom, assim, a gente ter mais uma pessoa para agregar, mais uma mente aberta, a gente trocar ideias, conversar e crescer, né? Crescer junto. E graças a Deus peguei uma pessoa maravilhosa. Então, eu sempre fui já com a ideia de ter uma equipe, né? Até pela questão do espaço ser grande. Então, eu precisava ter mais pessoas. Mas depois a minha cabeça foi mudando um pouco em relação a isso. Antes eu pensava em ter mais pessoas para trabalhar pelo sentido de... Pela questão financeira e para realmente ocupar o espaço. E aí, nesse primeiro momento, foram barreiras que aí eu não que eu não selecionasse bem as pessoas, mas eu não delimitava muito bem o que eram os meus valores como pessoa e os meus valores como profissional para
ter pessoas comigo que pensassem do mesmo jeito. Sim, que Então, ficassem aí, alinhadas. que pudessem ficar alinhadas naquilo. Então, né, nesse meio tempo, teve pessoas que entraram e saíram. E aí, me veio nesse meio tempo, eu preciso trabalhar sozinha, porque não vai dar certo. Não tem como dar certo. Até Complicado. chegar onde eu cheguei hoje. Eu tenho 2 gurias comigo, né? Eu, a Luana e a Helena. E elas são ótimas. A gente, desde o início, a gente já conseguiu se alinhar em atendimento, em responsabilidades, em valores e tudo. E assim, pra mim, hoje, trabalhar em equipe é fundamental, porque eu odeio estar sozinha também. Meu Deus. É, Eu adoro sim, três, somos são 3. Quando eu tô 2 sem... e 3 comigo. Quando eu tô sem ninguém, tá só eu lá no estúdio e fico assim. É. Eu preciso Mas, vazio. mas a gente fala assim, cadê todo mundo desse Cadê? estúdio? A gente é 7 lá, cadê todo mundo? Pelo Mas amor de isso Deus, foi sozinha a coisa aqui. que eu mais senti quando eu fui lá pro Bruna sozinha. Eu pensava assim, sim. gente, eu tô sozinha. Não, tá, tu tá com um paciente Sim, outro, mas sim. não é a mesma coisa, Não. né? Tu ter uma equipe boa, assim. E pra gente ter uma equipe, a gente tem, quando a pessoa entra, tem que alinhar com essa pessoa o que tu é como profissional, né? Teus valores. Porque as pessoas atendem de uma forma diferente, enfim. Então, é importante a gente achar pessoas compatíveis. Que seja. No início, a gente começa muito como eu presa, né? Exato. Que atende, só, é faz que tudo. limpa, Tudo, é que faz o marketing, é o financeiro. Só que com o tempo, para crescer, a gente precisa delegar. A gente precisa, né, ter outras pessoas junto. E eu sei que, como empresária, vocês percebem a mesma coisa. Uma das maiores dificuldades para conseguir crescer é conseguir gente. Até a gente falou isso no episódio com as meninas. Por mais que tenha um monte de gente se formando, né? Um monte de fisioterapeuta, um monte de educador físico, é muito difícil conseguir pessoal que se realmente se alinhe com o que tu quer, que queira trabalhar. Eu me lembro que uma época eu falei assim, eu quero somente pessoas que não morem mais na casa dos pais, que de preferência tenham filhos, porque assim, que eu sei, vão ser mais responsáveis, né? É, a gente tá falando isso, eu e a Lana ainda antes. Porque assim, a gente fica, não é possível, gente, cadê todo mundo? E aí tu fala com outras pessoas, porque a gente vai pedindo indicação, e tá todo mundo no mesmo barco. Sim, Falei, exatamente. cadê esse pessoal? Vocês eram assim desde o início também? Vocês faziam o tudão de eu presa, de limpar, Tudo, de fazer? gente. Sim. Tudo. Tudo. Bom tudo, né? É. Não, agora, tipo, eu deleguei algumas coisas há pouco tempo. Assim, hoje eu tenho uma pessoa que limpa pra mim. O pessoal do marketing é outro. Mas até o ano passado, Sim, sim. era tudo eu. Era eu. Tudo Não, eu. mas a Eu lembro gente que eu botava também. um dia, ou sábado ou domingo, eu ia limpar. Aí eu não sei o que eu ia fazer. Eu ficava sexta até, tipo, 10, meia, 11 horas da noite limpando o estúdio. Tipo assim, limpeza pesada, né? Porque limpar a gente limpa todo dia igual tem que limpar, mas agora não. E o marketing, né, gente, também. Antes eu fazia Tem que tudo. delegar. No início a gente fazia tudo. Varrer o chão, fazer vídeo, gravar vídeo e Isso. postar e editar e depois... E eu não sei qual é a mentalidade de vocês em relação a isso, mas assim, como eu gosto muito de atender, Sim. pra mim é um desafio muito grande não preencher minha agenda com atendimento toda semana, sabe? Uhum. Entender Buraco, que não o vou deixar. resto também Tem é um trabalho. espaço na agenda para Exatamente. outras Isso atividades. foi um desafio muito grande. De entender que uma gestão financeira também é meu trabalho ali, né? Então, isso foi uma coisa que... Eu acho que isso, eu não tenho estúdio, nunca tive. Mas eu acho que isso é o grande tropeço dos donos de estúdio. Total. Achar que tem que atender e não sobrar considerar espaço, trabalho. não Exatamente. considerar a gestão, o marketing, a limpeza, a organização, o treinamento de equipe como parte Como do parte do trabalho. trabalho, Eu acho que é o É. grande Uma hora tropeço. trabalhar. Acho que é o que faz dar errado. E aí, depois que vira essa chave, É. parece que tudo Muda, flui muito mais As leve. coisas melhores. As coisas vão muito. acontecendo, né? Eu tenho a história de um aluno que ele fez curso comigo de formação e ele tava assim, com o estúdio dele pronto, era em outra cidade, uma cidade pequena aqui na volta. E eu falei, e aí, tu quem é que vai trabalhar contigo, né? Porque eu sempre gostei dessa parte de mentoria antes mesmo de trabalhar com isso. E ele falou, não, Karina, eu vou trabalhar sozinho. E eu falei, olha, não é uma boa, porque vai que tu precise por alguma coisa e tal. Passa um tempo, ele volta pra fazer um curso de aprimoramento e falou assim, pelo amor de Deus, essa tua boca de bruxa. Eu abri o meu estúdio, deu um mês, eu peguei um negócio lá, Sim. fiquei doente, fiquei de cama, não sei o que, tive que fechar meu estúdio durante um mês. Eu falei, eu te falei, Sempre tem spoiler, contrata gente. alguém, gente. Eu já passei por isso. Eu já sei. A gente adoece. Olha que incrível, a gente fica doente. A gente precisa pode passar. ficar A doente, a gente gente- pega a virose. Agora vem a parte mais importante da nossa conversa, é o ponto-chave desse podcast. É o porquê vocês O estão porquê aqui. vocês estão aqui, que é fofoca. A gente tá só por Ai, esse ai, momento. Aí eu já ia falar porque fui obrigada. Mentira, gente.
Né? A gente quer saber de vocês os melhores casos, ou piores, né? Depende do ponto de vista. As coisas mais malucas que já aconteceram no estúdio. Sem nomes, né, gente? Por favor, sem nome, sem data. Então, Né? Para as pessoas saírem um pouco mais ilesas dessas conversas. Quem começa? Pode começar, Alice. Eu tô pensando aí nas minhas histórias, pra falar a verdade. Vocês estão pensando demais. Vocês estão Ai, pensando meu Deus. demais. Tem que dar um Só shot solta. pra ela. Eu tava conversando com a Alana antes, que é engraçado isso. Eu não sei se é Pelotas, mas a gente tem um pouco dessa coisa de concorrência aqui em Pelotas, né? Essa coisa de... Porque vocês têm um estúdio, eu não vou indicar ninguém, ou eu vou fuscar pra ver como é que tá o teu, pra saber como é que tá o meu. Eu faço o contrário, que eu mando as pessoas. Eu também, Eu também, se tu mora perto, eu vou te mandar lá. A gente tá falando exatamente isso. Tipo, tem muito... a gente tá conversando outros assuntos e isso existe ainda entre algumas pessoas aqui em Pelotas. E ainda dei exemplo. Tipo, a gente não. Tipo, a Ana me chama pra dar um curso com a Ana, me manda cliente. Eu ando cliente pra Ana, ando pra Alice. Aí, E assim vai indo. seguido que eu tinha aberto, eu acho, fazia um ano. Tem uma pessoa que tem um estúdio em Pelotas que já é bem Que mais não antiga. vamos deixar Não. nomes. Não vamos dar. Sim, nomes. Pelotas. É aí que é o erro da É. coisa. Podia ter nomes. Ai, meu Deus. Não, mentira, não podia. Não podia. Não, Manda no WhatsApp. Não, e aí, eu falei pra Lana, né? Assim, a gente me chamou pra saber valores e tal. Eu achei estranho, tá legal, né? Ok. Aí, depois de um tempo, ela e o marido marcaram massagem, coisa, 2 horas. Isso num horário, tipo assim, 8 da noite, que não tinha mais ninguém, né? E aí, eu comecei a olhar nas câmeras. Enquanto um fazia, o outro ficava buscando tudo. Tô andando por aquelas portas olhando. Eles foram até o estúdio. marcaram dois dois horários. horários. Que horror, né? Que babado. E aí eu, gente... Isso que assim, ó, a pessoa... tudo muito melhor do que estruturado do que eu Babado. tinha na época. Mas não deixou passar Ai, a curiosidade. nunca imaginei. Então, barrado, Depois ninguém tu manda atende. o nome no Depois te mando WhatsApp. mais. Quem são? E Manda eu no falei, grupo. gente, pra tu ver, né? Eu tenho uma história que não é minha, mas aconteceu no meu estúdio. Foi assim. Não vamos poder dar nome, mas vai saber quem é. Não pode. Não, tem um professor que ele tá comigo há milênios. Ele é um querido. É a pessoa mais pacífica que existe na face da Terra. Todo mundo sabe que é. Não, ele é mais pacífico. E ele é muito tranquilo. E aí, o que aconteceu? Eu morava em Laranjal, e aí quando chovia, alagava a rua, eu não conseguia sair, eu ficava ilhada. E aquele dia eu não consegui sair, porque Deus disse, não sairás, porque senão vai dar certo. Porque certamente passarás raiva. Passarás raiva e dará merda. E aí, eu tava esperando ali aquela água baixar pra eu conseguir sair de carro e tal. E aí, ele me liga e fala, Karina, e aí eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei assim, então, aconteceu um problema. Pensei, ele falou assim, falei, não, tudo bem, o que aconteceu? Me fala, né? Aconteceu alguma coisa com um aluno, contigo? Então, a fulana de tal, que era uma aluna que estava lá, intragável, ela era uma pessoa que ficava falando mal de todo mundo, que ficava incomodando sim. todo mundo, as pessoas mais fofas ela implicava. Então, ela começou a falar do meu aluno que estava por chegar, nosso aluno mais antigo. Estava por chegar. Ela incomodou tanto que eu abri a porta e falei, a senhora então pode ir embora. Karina, Porta da rua, tipo assim, acho que ele tava apavorado. Eu não acho que ele achou que eu demiti ele, mas ele achou que assim... Tinha feito uma coisa errada. Falei, criatura, pra pessoa te tirar do sério, é do demônio. Mereceu. Mereceu. Assim, Eu tenho um caso que eu amo, eu sempre conto esse caso também. O estúdio que eu trabalhava lá em Niterói, a dona, uma querida, minha amiga até hoje... E a gente, ela cresceu e se mudou. A gente era de um andar, a gente foi pro outro andar, era um prédio, não é igual aqui, é diferente daqui que são casas, né? Lá tem muito estúdio em prédios comerciais. Então a gente tinha uma sala num andar e a gente se mudou de andar porque ela alugou 2 salas, ela dobrou o tamanho do estúdio. E aí, nessa da gente se mudar de andar, a gente botou as coisas pra dentro, ajeitou o estúdio, mas não deu pra terminar. E uma das coisas que não tinha era persiana. Porque Tem não que tinha encomendar, cortina, né? tem que Tem que encomendar, encomendar, leva um sob tempo. medida na janela e tal. E era sol da tarde, lá no Rio, imagina, sol da tarde, aquele calorão. Calor Aí a de gente teve ideia de comprar papel pardo, aqueles papéis amarelos, e colocou na janela de vidro para cortar o sol. E ali ficamos uns dias com aquele papel na janela. Um aluno veio fazer a aula e tal, era o dia dele pagar, ele fez o cheque, eu sou antiga, né? Sou do jovens, cheque. os alunos pagavam via cheque. Ele fez o cheque, virou pra mim e falou assim, agora vocês têm dinheiro, pode botar uma cortina aqui. Capaz! Gente! Audacioso. Assim, aí eu fui contar pra dona, né? Eu falei, olha só, o seu aluno mandou esse recado pra você. Ela, o quê? Pois você fale com ele.
que a cortina já está comprada. Esse tipo de abuso. A gente Não, mas a Ai, gente não é. enfrenta. Mas Não assim, com aquele ar assim, ó, agora você Agora- pode comprar a cortina. Tô te ajudando, pra... toma. tipo, Se é o dinheiro que te falta, como tá se a aqui. mensalidade dele pagasse uma cortina. Uma cortina, né? Então, lá no estúdio já aconteceu algumas, assim, com pacientes boas, mas tem uma que é tipo esse caso da Ana. Gente, ela era insuportável, coitada. Ela, Beijo, né, Lu. continua sendo, não morreu, mas ela foi demitida do estúdio, mandei ela embora. Demissão de Beijo, de querida. Que é importante a gente saber, Ah, né? eu sou muita paz, tá? Eu tenho uma paz dentro também da minha pessoa, de vez em quando. Mas também demitida, ter paciência. Aí... ela era aluna da Alex ainda, coitada. Isso foi agora. Foi esse ano. Aí... ela achava que ela era única, que ela não precisava seguir as regras do estúdio, Mas entendeu? sempre tem esse, que é A gente único, tem um né? contrato, gente, com todas as regras do estúdio. Ela não leu? O problema é dela, ela devia ter lido, ela assinou, Sim, né? ela assinou, se ela assinou. E Tem aí- gente que leu, assinou, mas não entregou. E aí Ah, ela tem outras simplesmente... histórias. Essa Ela, história é aí boa. ela veio um dia, ela sempre fazia a mesma coisa. Ela avisava a Alexa 2 minutos antes da aula que não ia ir e queria remarcá-la para outro dia. Não dá, gente, que isso? É impossível, né? Agenda lotada. E aí um dia chamamos ela para conversar e falamos, fulaninha, não dá, né? Sim, ela... Mas não, tem que avisar antes pra gente conseguir recuperar a sua aula e tem que vir... Mas explicamos. Aí ela não ia por motivos assim, ai, gente... comprei o super e vai chegar agora. Vai, compra depois, entendeu? Sair Não é pra agora. tomar café com uma amiga. Não era tipo, estou doente, não. Aí ela, simplesmente, chamamos ela pra conversar ali, explicamos tudo de novo pra ela. E ela assim, isso é um absurdo, ela falou. Porque eu sou uma pessoa única. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não é que isso. A gente faz com todos os nossos alunos. Não Todo mundo seria segue a justo. mesma regra. Não, mas eu sou diferente. Ela disse. Olha que dourado. E aí ela começou, Uma começou a me querida. Aí eu tava quieta, a Luísa Se ali ela falando não com era ela. Suzana Vieira, não tem porquê, né? Não. Aí a Luísa falando com ela, eu bem quieta, com minha paciência, e ela me olhou assim. Tu é bem inteligente, tu não acha isso? Te ignorou, Chamou a Alexa de burra, né? Não, a Luísa tá falando com ela. Eu me A levantei Luísa. da minha cadeirinha e falei, olha, fulaninha, a senhora pode ir embora, não precisa pagar nada. Só não aparece. Não falei assim, né, gente? Mas pensei, só não aparece mais na minha frente. Temos vários Pelo amor de estúdios Deus. aqui que vão te atender melhor. Tem vários aqui, pode ir em vários. O que a senhora quiser, entendeu? Atravessa a rua. É, tipo isso. Mas não. Aí demiti, mandei embora. Nunca mais apareceu, graças a Deus. Não é nem louca de aparecer lá. A gente já tem várias, tem que botar mais 80 minutos de Não dá, podcast não aqui. cabe. Não Mas, cabe. mas aqui já teve aluna que fez coisas, tipo, mentiu pra não pagar contrato, Sim, nananã. E depois quer voltar como se nada tivesse acontecido. Sim. Eu digo, é a lista negra dos alunos. Ela é Não volta pequena, mais. mas não tem. volta. São Volta poucos, mais. mas tem. Mas e a Cris tem um coração, né, pessoa bondosa. Eu sou revoltada. E ela diz, mas se tiver que atender, eu atendo. Eu falei, não vai vai. atender. Aqui ela não pisa mais, não quero saber. E também É eu sou isso, que é um que mina tudo, É, né? tudo. Contamina, é bem isso. E tô até esperando o advogado de uma ex-paciente aparecer lá no estúdio até hoje. Não apareceu e nem vai, porque ela tá errada, mas tô esperando ele aparecer. Nossa, que babado. Abençoa com o Vou advogado. chamar meu advogado. Pode maravilhoso. chamar que eu tenho 2 advogadas. Tenho várias. Maravilhoso. Meninas, vocês que são empresárias de sucesso, estão aí, né, crescendo, evoluindo. Já marcaram o nome de vocês aqui na cidade de Pelotas. O que vocês dariam de dica ou diriam para os novos empresários de algo que vocês gostariam de ter ouvido lá no início? Antes de tudo. Vai dar certo. Eu acho que não romantizar é uma coisa boa, porque a gente traça as nossas expectativas, mas acontece... Quase nada que a gente acha que vai acontecer de um jeito dar certo. Mas a gente aprendeu um pouco também fora da nossa técnica ali mesmo, né? Bom, eu sou fisioterapeuta, mas saber além disso. Sim. Né? A gente tentar aprender um pouco, pedir conselhos, né? Procurar pessoas, tipo, a Ana está aí para nos ajudar. Mas procurar pessoas que já traçaram esse caminho e que podem te ajudar a trilhar, procurar sobre... Ser menos difícil, pra né? ser mais leve, Trocar né? ideias com outras pessoas que têm, tipo... Até falei pra Alice, se eu precisar chamar ela pra perguntar uma coisa que eu não sei, eu vou chamar e vou perguntar, não tem problema, a gente não sabe tudo. E no início é difícil isso, né, E é difícil saber quem chamar também, porque tem pessoas que não é que nem nós, né? Tipo, tudo bem, vamos se ajudar. Mas... E principalmente não romantizar, que nem tu disse, porque não é tudo lindo, perfeito. Nós trabalhamos demais no início e depois continua trabalhando. Mas vale a pena. A gente faz tudo, mas vale a pena e vai dar certo. É persistir. Se tu quer aquilo, se tu te organiza para aquilo, se tu sonha aquilo, vai dar certo. Tem que persistir.
Eu digo sempre, digo no pessoal do curso, eu digo assim, tá tudo bem se tu não quiser. Tá tudo bem, porque tu tem que abrir. É Não, ótimo se tu tudo quiser, bem. mas se tu não quiser, tá tudo tudo bem bem, também. bem. Sim. Existem várias possibilidades. É. Em uma palavrinha assim, o que não pode faltar para um instrutor que quer virar dono de estúdio? Resiliência. Persistência. Bem, Gostar de resolver BO. É. É que é uma palavra, né? Não é uma frase. poucas palavras. Mas é bem isso. Bom, Muito bem. agradecer vocês, meninas, pela participação. Foi muito legal. A gente espera que vocês tenham gostado, se divertido do mesmo jeito que a gente se divertiu de ter vocês aqui. As histórias de vocês são inspiradoras, né? Além de divertidas, são histórias inspiradoras, mostram um trajeto de sucesso, né? Porque mesmo nas dificuldades, acho que a capacidade de resolver problemas já mostra um trajeto de sucesso. E aí os frutos vão sendo colhidos naturalmente à frente. Agradecer muito você, Alana, muito você, Alice. E mais uma vez, agradecer a Um Doce Brigadeiro, que deixou tudo mais gostoso. Maravilhoso. Tudo mais doce. A Aline mandou um brinde pra vocês, um kit Ai, aqui cheio de ai, gostosuras pra amei. vocês. Você que tá assistindo a gente, siga lá, @Um Doce Brigadeiro e saiba tudo de bom que ela tem preparado pra vocês. E tem pronta entrega pra toda Pelotas. Confere lá que vocês vão gostar. E você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, muito obrigada. Nos sigam nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube. E agradecer realmente por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham se divertido, tenha sido leve. Ai, com certeza. Foi muito leve. Muito obrigada pelo convite sempre. E é isso, gurias. Foi maravilhoso. Obrigada, Essa troca. gurias. Eu ainda falei pra Lana que a gente se conhecia só pelas redes sociais, mas é muito Era boa, amiga de já, amigas. de Instagram. Obrigada pelo convite, eu admiro muito vocês. Ai, Obrigada. que bom, o prazer foi Sucesso. nosso. Um beijo, tchau pra vocês. Beijo. Beijo.